Tá na obra, na parede, na história. Pintor, gesseiro, pedreiro da vitória. Está começando, o mundo da tinta não para. Está começando, o mundo da tinta não para. É tinta, é dor, é obra no ar. O mundo da tinta não para. Muito boa noite! Está no ar mais um episódio. O mundo da tinta não para. E tinta, você já sabe, ela vai modificar o ambiente da sua casa para trazer tranquilidade ou uma certa agitação. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, tá? Tem um sininho, se inscreve aí, é de forma gratuita e você também pode comentar, compartilhar quantas pessoas você quiser. O importante é que você se inscreva no canal, também segue as nossas redes sociais. O Mundo da Tinta não para e Davi de Souza, ou Davi Quintino de Souza, o Renan vai colocar aqui embaixo o meu Instagram e você passa a seguir os nossos vídeos diário de obra que todos os dias a gente posta, beleza? E hoje tô com um amigo aqui, nosso amigo Douglas, e o nome da empresa dele é um nome bem carinhosinho, o Cantinho do Gesso. Seja muito bem-vindo, Douglas, muito boa noite. Eu sei que uma sexta-feira à noite tá todo mundo querendo ir para casa depois de um Pix recheado, né, para poder compartilhar ali. O Pix de sexta, né? É, o Pix de sexta. E querendo compartilhar ali com a família. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso estúdio para estar falando um pouquinho do dia a dia da obra. Primeiramente, eu agradeço pelo convite de estar participando aqui com você. Para quem não me conhece, eu sou o Douglas do Cantinho do Gesso, tá? Estou na área aí há praticamente 15 anos, vivendo de obra, gesso, drywall, e tô aqui para compartilhar um pouco mais aí da minha história e da minha experiência aí com vocês aqui. Maravilha, 15 anos de obra. 15 anos já. Ah, e esses 15 anos que você tem aí de obra, você visualizou, falou, não, eu quero ser montador, quero trabalhar com gesso, ou você vinha de uma outra profissão e acabou engatando, gostando? Porque eu sempre costumo falar, né, pra galera que vem do CLT, quem entra dentro de obra, seja lá o segmento que for, parece que é um bichinho ali que pica a pessoa e não quer sair mais. No teu caso foi assim? Na realidade, no meu caso, eu vinha de outra área, né? Eu era vendedor de carros importados e, por um acaso do destino, vou falar que é acaso de destino, né? Tudo é uma preparação de Deus na nossa vida e acabou que eu conheci a obra, né? Eu já estava meio saturado vendendo carros importados, porque a gente depende muito do mercado. Então as pessoas acham que o quê? O cara que vai comprar um carro de 250 mil reais, que o cara vai lá e paga à vista. Não, o cara não paga à vista, o cara não tira esse dinheiro, de repente, da empresa dele. Então eu estava saturado. Coloquei um currículo na época na Cato para ser representante comercial, que era o que eu sabia fazer, era vender. E uma empresa de LED me chamou, logo quando o LED estava chegando aqui no Brasil. Trabalhei por alguns meses nessa empresa de LED, onde eu conheci uma empresa em São Caetano. E o cara falou para mim, Douglas, essa empresa em São Caetano, ela trabalhava tanto com drywall quanto com a iluminação. Ele queria, na realidade, já trabalhava há anos com drywall e ele estava montando ali a iluminação. E ele me chamou para estar trabalhando com ele. Quando deu 15 dias que eu trabalhei ali, ele falou para mim assim que ele não poderia pagar o salário que ele prometeu para mim. Caramba, meu. A comissão e o salário. E aí ele queria me deixar só com um salário fixo. E aquele salário fixo não cobria ali, né? Os meus compromissos mensais. E foi onde eu conheci o drywall. Que esses 15 dias que eu fiquei ali, foi onde eu me apaixonei por essa profissão, cara. Sim. Que eu vi o pessoal, não, isso aqui faz isso, faz aquilo. E tava no início, né, do drywall aqui, que o pessoal começou a conhecer, tava migrando da plaquinha pro drywall. E ali eu comecei minha história. Então foi bem legal essa parte aí. Ah, então a tua trajetória é sair de um CLT indignado, frustrado,
Exatamente. Pro meio da obra ali, numa migração, que eu cheguei a acompanhar essa questão das plaquinhas aí, cara. É bem Isso. complicado ali, porque se você não tiver um tempo de cura, no mínimo de 25 a 30 dias, ele vai amarelar. Não amarela porque o gesso amarela, mas amarela, não sei se você já viu o procedimento, amarela porque o manuseio das placas em cima de num negócio de metal, né? Na mesa, né? Uma mesa de metal é com óleo diesel. E Exatamente. aquele óleo diesel ele precisa evaporar para que aí sim possa entrar com o processo de pintura. Exatamente. Por que que o drywall ele foi virando um queridinho e o gesso foi ficando de lado? Justamente pela praticidade. E a Porque rapidez a também, né? rapidez também. Rapidez de montagem, a limpeza. Vamos supor, montei aqui o drywall, fiz todo o processo que teria que fazer. No dia seguinte, você pode entrar lá, lixar e entrar com a pintura. Coisa que você não consegue fazer com gesso de plaquinha. Mas esbarrava muito por causa de valores, né? No início esbarrou muito por causa de valores. Hoje, há poucos lugares ainda, acho que do Nordeste, que utilizam a plaquinha. Exatamente. Eu morei 15 anos em Feira de Santana, Bahia, né? Inclusive vou estar lá por esses dias. E a galera lá é plaquinha, cara. Dificilmente a galera trabalha com drywall. Eu não sei porque aqui também, no interior de São Paulo também, Jacareí, todas as casas de alto padrão, condomínio, tudo na plaquinha ainda, Douglas. Sério? Tudo na Cara, plaquinha. não acredito. A casa que eu fui fazer, pintar, como a dona é uma arquiteta, o marido também, eles precisaram mão de obra daqui de São Paulo para colocar o drywall lá, porque lá ninguém trabalhava com drywall. Caramba, eu não E sabia disso. é Jacareí, isso? Jacareí, Nossa, interior de São próximo Paulo. aqui, Muito interior de São Paulo. todas as casas. Altíssimo padrão. A casa que eu trabalhei, que eu fiz, ela teve vários episódios, tá até gravada. A Band foi lá gravar essa casa porque era uma casa saudável. É a única casa de Jacareí que tem todos os procedimentos saudáveis, né? Quase a seco. Só não diz que é a seco por conta das paredes, a base, mas o restante é tudo meio que orgânico ali, tem uma parada Que disso. legal. É uma automação violenta, violenta. Só a automação ali foi mais de 100 mil. Só Caramba, automação, só automação. E assim, era a única casa do condomínio, porque eu dei uma volta no condomínio lá, e as casas tudo com plaquinha, cara. Ainda existe a galera da plaquinha. Caramba, é engraçado ouvir isso, porque eu falo isso porque assim, eu passo, né, frequento muitas lojas e o pessoal tá abolindo, né? Não tem, tá tirando. Vendia, sei lá, 2, 3 caminhões aí de plaquinha, de carga de plaquinha. Hoje você chega lá, não tem mais, cara. Tudo tá no drywall. Mas é porque você falou essa questão da rapidez, da agilidade. Sim, sim. Ninguém tá esperando mais 25 dias, 30 para curar um forro para começar a pintar. Exatamente. E outra coisa que acontecia muito também, Davi, na plaquinha era o seguinte: você montava ali o forro, a pessoa tinha uma certa pressa, automaticamente, nessa certa pressa, o pintor ia lá, fazia a pintura, dava alguns dias, amarelava tudo, justamente por não esperar a cura final do produto. É o óleo diesel evaporando. Sim. Não adianta. Aí você tem que passar um esmalte fosco todinho para poder neutralizar o amarelado e começar tudo de novo. Já com os drywall não acontece isso, né? Não acontece porque vem com a massa de drywall, ainda existe a galera que faz o tratamento com gesso. Pega muito isso? Pego, cara. Pega bastante? Sério mesmo? Recentemente aqui, ó, tô com 6 estúdios ali na Alameda Franca. O 6 foi feito com tratamento com gesso. Eu ainda falei com o arquiteto, ó, a gente vai aplicar massa corrida, mas não vai ficar 100% como se fosse uma massa para drywall. Acaba ficando um tratamento muito grotesco, né? Fica, você tenta lixar, mas o gesso já secou ali. Se você lixar muito, vai chegar na fita. Isso, e aí você chegou na fita, automaticamente ele perdeu aquela. Ele já não tem aquela estrutura por ser um material rígido, né? Ele não tem ali aquele molejo. Então ele fica com um material rígido ali, você chegou na fita, automaticamente acabou o serviço todo. Acabou o serviço. Aí tem que fazer outro tratamento. E essa questão da chegada, né, que você pegou lá do início,
né? 15 anos atrás, chegando no início. A galera foi recebendo muito bem essa questão do drywall, né? Ali a aplicação, foi vendo, você foi tendo cliente e aí depois desses clientes você não quis voltar mais para o CLT. Não pensei mais em voltar, né? Logo na primeira obra. A primeira obra que eu peguei para mim foi desafiadora, né? Foi 55 metros, eu acho que eu passei uma semana e meia fazendo, né? Por não ter aquela habilidade, né? Que nós temos hoje, de repente 55 metros faz em 2 dias, Olha né? só. E o que aconteceu muito no começo foi o seguinte, né? Quando você não tem cliente, você fica meio refém. Hoje ainda tá fácil. Por que eu falo fácil? É mais fácil do cliente te encontrar pelo Instagram, por uma indicação. E antigamente não tinha isso, né? Então hoje a gente, o que eu falo pro pessoal que tá chegando, hoje vocês têm o benefício de estar utilizando as redes sociais para mostrar o seu trabalho de graça, cara. De graça. E tem gente ainda que não mostra. Né? Então, eu falo pro pessoal, aproveita, cara. Instagram, mostra o seu trabalho de graça, o seu dia a dia, o que você faz, a sua forma de trabalho, que é realmente o que o cliente gostaria de ver, né? Um trabalho, você iniciando um trabalho, você finalizando esse trabalho, porque a gente sabe que o mercado tá cheio de pessoas aí de má índole. Pega 50%, some, você não acha mais... Ou cobra um valor, né? Muito, vamos falar assim, um valor muito barato, fora do mercado. O cliente não sabendo, ou às vezes até sabendo mesmo, ele fecha aquele serviço e o cara começa a fazer, e ele começou a fazer, automaticamente ele vê que aquele dinheiro não vai dar para ele finalizar o serviço. E ele acaba largando a obra ali, e é um prejuízo que no final fica para o próprio cliente aí. Exatamente. Recentemente também, tem 15 dias atrás, que eu peguei uma situação como essa. Ali no Brooklyn, né, um empreiteiro entrou, eu nem tenho como falar o nome dele aqui, né? Mas ele entrou nessa obra, assim que a pintura começou a iniciar, a própria arquiteta disse, para, porque essa pintura não vou aceitar não, e o cliente também não quer. É um empreiteiro que exige, é um empreiteiro que anda com lâmpada, é um empreiteiro que diz que na Praça da Sé consegue pintor por R$25. Ah, você tá brincando com aquele cara que fica colocando a lâmpada lá? Ah, não acredito nisso não. Então, sério mesmo? Então, ao nível de quem pega os 50%, como você tá falando, né, e acaba não indo mais na obra. A entrega, já que ele exige tantas coisas assim, ele deveria entregar também, assim como a gente está falando das redes sociais, que o cliente também acompanha, cara. Exatamente. O que acontece muito hoje é o seguinte, tá? Isso eu vou falar da empreita em geral, tá? O empreiteiro, ele pega a obra, então por pegar ali, vamos supor, vai pegar gesso, pintura... O cara pega tudo, Pega né? tudo, a alvenaria ali, o cliente exige dele um desconto maior. Ele dá esse desconto maior e ao invés de contratar uma mão de obra qualificada, ele contrata uma mão de obra meia boca. Tá? Exatamente. E aí, o que acontece? É problema em cima de problema. Mas é aquele negócio, não adianta a gente mostrar que você é um alto padrão, que você é isso, que você é aquilo, e no final você fazer esse tipo de coisa. Não, aí acabou que eu tive que assumir a frente lá para poder terminar e já entreguei a obra. Foi uma tinta fosca, mas o cliente optou por uma tinta acetinada, que é um desafio para você entregar um trabalho fidedigno na questão da construtora. As paredes não são umas paredes boas para ser pintadas com tinta acetinadas. Então você tem que fazer todo um trabalho de emassamento. E mesmo assim, você tem que deixar o cliente ciente que a parede não vai ficar 100%, porque a tinta acetinada, eu costumo dizer, Douglas, que é uma tinta pentecostal. Ela revela tudo. Ela revela tudo? Ela revela tudo. Eu gostei disso. A tinta pentecostal, ela revela tudo, cara. Assim que chegou... Acendeu a luz, ela já mostra. Então, ela já mostra ali todos os detalhes, né? Mas assim, graças a Deus, Marcos e eu entramos com esse desafio, entregamos o desafio, foi aprovado, tá tudo certo lá. A cliente aprovou, juntamente também com a arquiteta, né? E na sua questão do drywall, o pessoal aperta, não aperta, te deixa mais folgado, você coloca o seu drywall tranquilo, ou ainda existe
pessoal lá que te contrata, ou o empreiteiro, ou o arquiteto, tendo aquela pressa, aquela agonia para fazer isso aí? Então, funciona assim, eu não trabalho para empreiteiros, Não. tá? Não trabalho para empreiteiros porque eles não conseguem pagar o que eu mereço, Sim. tá? É o justo. Exatamente, eles não conseguem pagar o justo que eu mereço, tá? Não tô desmerecendo ninguém que trabalha, tá? Não quero que entendam assim. Mas é assim, como hoje eu tenho um nome muito forte no mercado, ô Davi, Uhum. tenho uma página no Instagram muito ativa, eu consigo captar bons clientes. Hoje o meu foco maior mesmo é em apartamentos, né? Eu faço muito apartamento. Então eu trabalho, eu sou um cara que eu gosto de trabalhar com contrato, tudo certinho, porque o contrato, embora muitas pessoas falam assim, ah, eu não ligo, eu faço sem contrato, né? É amigo, né? Cara, Nunca aconteceu eu não assim. faço. Se eu for fazer um banheiro na tua casa, eu vou fazer um contrato. Porque imagina o seguinte, qual que é o maior problema? Qual que é o maior problema? Você foi lá fazer uma visita técnica com o cliente e finalizar alguns detalhes quando você fechou. Lá você vai falar de iluminação, você fala de tinta, de pintura, você fala de gesso, você fala de um monte de coisa. Tanto pode ali se perder uma informação da sua parte, quanto pode se perder uma informação da minha parte. Claro. Quando a gente está baseado em cima do contrato, ele é assinado por mim e assinado pelo cliente. Automaticamente, a gente não vai ter esse problema. Porque, fulano, mas aqui tinha tal coisa. Opa, peraí, vamos pegar o contrato. Não, realmente tinha, então vamos fazer. Olha, não tem. Então tem um custo adicional extra aqui para fazer esse tipo de trabalho. Então é aquele negócio, o que fica combinado, ambas as partes, a gente não tem problema. Exato. Tem uma doutora, não sei se você já chegou a assistir esse episódio, a doutora Duísca, ela é voltada justamente para a obra. Ela já esteve aqui, ela é de Goiás, deixar até o meu abraço para ela. Ela fala exatamente essa questão do contrato. Ah, mas nunca aconteceu. Ah, mas é meu amigo. E na verdade, amigos à parte, negócios Negócios totalmente separados. separados. Então, é necessário sim essa questão do contrato, né? Ela bate muito firme, porque um episódio que ela me falou que um rapaz foi fazer o trabalho dentro de uma casa e ele pegou pintura, pegou parte de alvenaria, enfim, eu sei que a obra tinha dado 700 mil, só que por fim o cara ainda ficou faltando 106 mil e o cara não pagou. E só que para ele recorrer esses 106 mil, ele tem que ir pelo WhatsApp, porque contrato não tinha. Como é que o cara me pega uma obra de 700 mil e não sem tem um contrato? Não, exatamente. Ó, um caso que aconteceu no início, né, que aconteceu comigo bem no início mesmo, foi o seguinte, peguei uma obra, né, e comecei ali a fazer essa obra, só que eu não tinha contrato. E eu também não falei para cliente que, por mais cauteloso que seja o meu serviço, por mais cuidadoso que seja, suja as paredes. Sim, né? sim. E chegou no final, eu fiz o meu trabalho, na hora de receber ela falou, não, mas você sujou minhas paredes. E eu tinha um valor, vamos falar assim, um valor de uns 3 mil a receber, eu tive que pintar as paredes dela para conseguir, na realidade, receber esse valor. Então, tudo que eu tenho hoje no meu contrato, baseado ali no meu contrato, são coisas que já aconteceu. Igual o entulho. Eu não retiro o entulho, eu ensaco o entulho, mas está lá no contrato. Então lá está marcado, todo entulho gerado, nós vamos ensacar, não fazemos a retirada. E é uma coisa, você foi tocar nesse negócio desse assunto, desse entulho, e aí eu te pergunto, a culpa é de quem? Do montador de drywall, do gesseiro Do entulho? ou do pintor? Porque todas as vezes que eu entro dentro de uma obra, eu tenho que fazer a arrumação desse entulho aí. Então, mas aí que tá, Davi, é o seguinte, o que eu acho, cara? No início, eu retirei bastante a parte do entulho. Ensacava, Isso, eu ensacava, descia elevador descia e levava. e retirava. Ah. Só que isso pra mim começou a virar um caos. Por que começou a virar um caos? Porque eu sou da região de Santo André, do ABC, né? E aí quando a gente... Ali no ABC, os ecopontos abrem às 9 horas da manhã. Ok. Então imagina o seguinte, hoje eu finalizo uma obra, no dia seguinte eu já tô com o pé em outra. Então eu tinha que esperar até 9 horas, ir no ecoponto, descarregar, para depois ir para a obra. Eu ia chegar lá, dependendo do local que você vai rodar aqui em São Paulo, você chega de 11 horas a meio-dia. Perdeu o dia, perdeu metade do dia, né? Então hoje, como tem a gente tem amigos que fazem esse sistema que ele cobra por saco
de entulho. Então eu já falo pro cliente, olha, eu tenho um rapaz aqui que faz a retirada, ele cobra X por saco. Ah, quantos deu? Você leu 6 sacos de entulho. O cara vai lá, retira, coloca no carrinho, leva embora. Eu acho mais cômodo hoje fazer dessa forma. Você Tá? meio que faz a parte de terceirização disso. Exatamente. Então a gente tem parceiros que fazem isso, vai com o carro, leva o carrinho, retira de dentro do seu apartamento, leva embora e um valor acessível, 6, 7 reais, entendeu? Não. Por saco, é um valor acessível. Só o tempo que você vai levar. Não tal, compensa, não cara. compensa, Não é. compensa. Paga o cara e já era. Exatamente. E só que assim, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei da obra muito organizada. Então, recentemente, eu mandei um colaborador embora. Por quê? Por causa de organização. Porque é aquele negócio assim, eu vou voltar amanhã e eu vou deixar tudo bagunçado? Não, cara. Todos os dias. Todos os dias a gente tem que varrer, organizar, colocar nossas ferramentas no canto. Se precisar passar uma vassoura, um pano na porta, isso é necessário se fazer. É. Entendeu? Eu não posso deixar, mas o cara vai vir aqui trabalhar, cara. Não funciona dessa forma. Então, nessa parte de organização, eu pego bastante no pé e falei pra você, dispensei um colaborador por causa disso, tá? Porque eu foco muito nessa parte da organização na obra. Por quê? Você é o próximo a entrar. Então, eu fiz minha parte ali, fizemos a parte do drywall, a iluminação, e você entrou. Cara, eu tenho que deixar meramente organizado para você. Eu não posso deixar que o pintor organize, que o pintor... E eu sei que acontece muito disso nas obras. Acontece, por isso que eu te perguntei, a culpa é de quem? Porque Marcos e eu, a gente só inicia o nosso trabalho de pintura depois que organiza, cara. Porque assim, a gente tem nossas ferramentas, Sim. até para colocar as ferramentas não tem como. A gente já pegou apartamento que não tem como, a gente passou quase um dia inteiro organizando, placa jogada, perfil jogado, e a gente teve que ensacar tudo aquilo ali. O que aconteceu recentemente aqui, vamos colocar caso de umas 2 semanas atrás aqui, com o apartamento aqui na Vila Maria, iniciamos a obra, a cliente falou, Douglas, eu vou precisar que você pare, o pessoal da marmoaria vai entrar, porque eles estão num processo de falência, mas minha pia já está cortada e ele falou que ou instala agora ou ele não consegue instalar mais depois. Eu falei, então tranquilo, né? Para que você não tenha esse prejuízo, a gente para e inicia esse trabalho depois, né? Retoma esse trabalho depois. O que eu tinha feito? Nós tínhamos isolado todo o chão, né? Tava tudo isolado, tudo certinho. Cara, quando eu cheguei no apartamento, eu voltei... Já devo imaginar. Meu amigo, tava tudo rasgado, era pedaço de pedra pra tudo que era lado, não tinha nada ensacado, os caras não bateram uma vassoura no apartamento, cara. E isso é triste você saber que tem pessoas que trabalham dessa forma. Trabalha. Né? Porque a gente vem num padrão de organização, até mesmo o cliente olha pra isso, porque isso é um profissionalismo, né? Você entregar, independente de você ali estar trabalhando ali ou não, você deixar aquilo organizado. Exatamente, é igual o Marcos fala, é capricho ou profissionalismo? É os dois, precisa ter os dois. Né? Você entrou na obra, você tem que ter o lado seu profissional e o lado do capricho também. Né? Então, nós, como pintores, já erguemos há muito tempo uma bandeira e que muitos hoje querem destruir essa bandeira. A bandeira do lado profissional, a bandeira do uniforme, a bandeira do lado estar limpo, porque... Alguns dizem, mas o pintor não consegue estar limpo. Consegue, vai na minha obra que você vai ver. Além da obra estar limpo, eu estou limpo. Ah, então não trabalho. Trabalho. É que eu eduquei a minha mente, Douglas, para ter um balde e um pano do meu lado. Não é obrigatório eu trabalhar com pintura e ligar a sujeira junto. Não tem nada a ver. Né? Então não tem que estar os dois intrínseco. Ah, mas sujou. Tá o balde e tá o pano. Se limpa. Você falou algo muito importante que é o uniforme, né? E há 15 anos atrás, quando eu entrei na área, a coisa que eu mais reparei era que o gesseiro, ele andava de chinelo, o pintor bermuda também. E camiseta regata. Que ainda tem muito isso hoje ainda, né? E igual. Davi, uma das primeiras coisas, cara, como eu trabalhei em concessionária, vendendo carros importados, a gente sempre teve aquele padrão, né? Diferenciado. Aquele padrão diferenciado. Era uma gravata, uma camisa bonita, né? Porque é aparência, né? Tudo conta na aparência, Como né? é que você vai vender um carro importado vestido dessa maneira? Não vende. Não vende.
E aí, o que aconteceu? Uma das primeiras coisas que eu adaptei ali, quando eu iniciei, foi o uniforme. Eu iniciei, coisa de uma semana, eu mandei fazer ali, foram poucas camisetas, porque eu não tinha condição na época, mas você pode ver que onde eu ando, eu tô uniformizado. Isso passa uma credibilidade pro cliente, né? Ele vê de outra forma. Sim, com certeza. Mas essa questão de você ampliar e colocar o uniforme logo nas primeiras semanas, você viu os teus amigos que já estavam ali trabalhando ou você já tinha essa imaginação de organização por ter vindo já do padrão dos carros? Não, eu não vi meus amigos, porque o pessoal andava de bermuda, chinelo e regata. Você não tinha essa referência? Não tinha essa referência. E foi algo que eu notei logo de início. Eu falei, cara, a gente não pode trabalhar assim. Então, eu já tinha na minha mente, porque eu trabalhava dessa forma. Então, eu queria estar ali bem trajado, vestido, mesmo o meu trabalho sendo sujo. Você entendeu? Porque não coisa que eu falo pra você, pessoal. Não é porque o seu trabalho é sujo que você tem que estar sujo. É diferente. São coisas totalmente diferentes. Diferente. Não tem que está intrínseco, né? Muitos dizem, não, mas eu saio sujo assim mesmo. Cara, eu tenho amigos, né? Eu vou estar lá, eu tenho toda a liberdade de falar, lá na Bahia, que a calça e a camisa estão dura, em pé, anda sozinha. É o ano inteiro com o mesmo uniforme. Cara, eu faço uniforme, né? Eu faço o quê? 10, 15 camisas, calças tem diversas, tudo branco. Aí, né, tem pessoas que dizem, mas trabalhar todo branco, como tem um cara aí que fala que trabalhar todo branco é açougueiro. Falei, não, cara, trabalhar branco significa padrão, significa limpeza. Vai na oficina da Audi, vai na oficina americana, você não vai ver pingo de óleo no chão e os mecânicos trabalham de branco. Outra coisa, eu trabalhei muito tempo dentro da Toyota. Toyota. Cara, a Toyota tem um padrão, mas um padrão sensacional. Eles recebem, os mecânicos, tá? É o que você falou, não tem um pingo de óleo no chão. Não tem. Todos os dias é limpa a oficina, tá? Outra coisa, eles recebem um macacão que tem ali no nome do funcionário, tem uma cor. Então, vamos supor, o amarelo é segunda, o vermelho é terça, o verde é quarta, e você não trabalha se não estiver com o macacão da cor certa. Para o dia certo. Para o dia certo. Então, você vê que procedimento, né, que eles têm ali, para não só da limpeza, mas o procedimento também estético das pessoas que estão ali. Exatamente. Então, o cara que tenta degrimir, trazer uma imagem ruim, né, de tantos anos, eu sou de 2000, tenho muitos outros aí pintores muito antigos e estão trazendo essa bandeira de organização, tirar essa imagem tanto do gesseiro quanto do pintor, camiseta regata, bermuda, sandália, tá tirando isso, né? Eu tô vendo que a galera do drywall tá crescendo, tá desenvolvendo, tá chegando junto, tá entregando um trabalho de qualidade, né? Não estão deixando um pouco desse negócio do gesso, que eu também falo muito do gesso, que eu não gosto do gesso. Para mim o acabamento tem que ser com massa de drywall. E assim, e tem outros que infelizmente uma mente de escassez, uma mente pobre, e aí eu te pergunto, o cara que tira um CNPJ, é para ele ficar pequeno ou para avançar? O correto é avançar, só que tudo tá aqui, ó, na Na nossa mente. Então, se você não moldar a sua mente, você não sai do lugar. E você continua com essa escassez, né? Igual você falou, que essa escassez de mentalidade, que é uma mentalidade pobre. E aí não adianta, você pode até ganhar dinheiro, mas se sua mente é escassa, você não sai do lugar. Você rema e tá sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. E aí quando você ampliou, colocou lá a camiseta, colocou a calça, eu acredito que até um tênis ou uma bota, muda toda a estética da tua empresa quando você parte para isso, né? Exatamente. Você pode ver que o nosso uniforme é preto. E o gesso acaba sujando de branco. Mas isso é porque quando o cliente ele chega na obra, né? O preto, ele fala muito sobre o alto padrão. O preto. Né? O preto, ele fala muito sobre o alto padrão. E quando ele vê a gente de preto, automaticamente ele lembra o quê? Ele fala, nossa, esses caras, eles são organizados. Porque pro cara tá trabalhando com a roupa preta,
em algo que é um pó branco que suja, o cara tem que ser organizado. Uhum. Então, isso fala muito na mente do cliente. Ah, bacana. Então, por isso que eu vejo muitas casas com as paredes pretas, carro preto, né? Sim, Essa questão do preto traz esse lado do luxo, na verdade. exatamente. Essa referência do alto padrão, né? Do luxo aí da Isso, da organização. organização. E é o que você falou, cara. É uniforme. Inclusive, ó, para você ver como são as coisas, eu acabei de mandar fazer, vou trazer aqui para você também. Nós fizemos, a gente está chegando na época de Copa aí, então Bacana. nós fizemos um uniforme personalizado para Copa, Olha só. personalizado. Então você chega no local, o cara vê a riqueza em detalhes que a gente traz hoje para o cliente, né? É igual eu falo, o que eu faço hoje para os meus clientes é o que eu gostaria de receber. Nada menos que isso. Uhum. E hoje, como é que tá a tua equipe? Você tem muitos? Porque a gente sabe que hoje, para achar um colaborador bom, que esteja contigo, correndo junto, tá muito difícil a mão de obra. Mas a tua equipe hoje, ela é composta por quantos funcionários? Olha, hoje nós estávamos em 3 funcionários, tá? E no dia de hoje eu estou trabalhando sozinho. Sozinho. Tá, no dia de hoje eu estou trabalhando sozinho, por quê? É o que eu falei pra você, eu sou um cara muito criterioso nas coisas. Então, eu sou muito criterioso na parte de prazos, eu sou criterioso em horário, em chegada de horário. E assim, não dá para um colaborador atrasar meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1h30 que aconteceu. Então, para não ter esse tipo de problema, eu prefiro trabalhar sozinho, tá? O que eu faço é assim, como eu tenho uma demanda muito grande hoje de trabalho, nós temos empresas parceiras, né? Uhum. Que é o Rodrigo da Renove, que é meu parceiro. Eu tenho outras empresas parceiras também, que a gente fala o seguinte: pegou uma obra maior, ou não vou conseguir atender, ou de repente, ó, Rodrigo, tô com essa obra aqui, você consegue atender? Ah, consigo. Ou vice-versa. E a gente passa ali essas obras, né? Lógico que com a nossa supervisão em cima, e atende ali os clientes. É o que a gente está fazendo isso. É uma parceria que a gente encontrou pela escassez de mão de obra no mercado. Eu digo porque também, tanto eu quanto o Marcos, a gente sofre com isso, né? Então a gente se ajuntou porque ele também já teve essa experiência dele com ajudante, infelizmente não rendeu, não foi o esperado, como eu também já tentei montar equipes e também não deu certo, já tive também ajudante que me largou às 3h30 da tarde dizendo que ia para academia, a gente quebrando o pau numa casa, uma casa de altíssimo ali no Campo Belo, né? É só para você entender, a casa, no condomínio só tinha 10 casas, né? Olha só. E o dono da casa é herdeiro do chuveiro Lorenzetti. Então você imagina já o nível, Ah, não. Nível alto, né? Estamos falando do nível alto, né? né? Olha só, herdeiro do chuveiro Lorenzetti. Então o cara sabe, 50 quartos é coisa demais lá. E a gente quebrando o pau, o Marcos e eu, para fazer o isolamento só da sala de TV dele, que é gigante, para fazer o parte de isolamento, proteção e a sala toda branca. Deu 3h30 da tarde, o cara se arrumou, perfumou e eu falei, e aí, você vai para onde? Não, eu tenho que ir embora porque eu vou para academia hoje. Então, isso é o que eu falo. Isso é uma falta de compromisso que falta hoje E o em quem negócio é que tá você na tem que área, pagar ainda a entendeu? diária. Exatamente. E a gente sabe que não é barato, né? Muitas vezes a pessoa que recebe ali, ela fala assim, ah, essa diária aí, tipo, é barato, o cara tá ganhando isso e aquilo. Mas quando você coloca ali em 20 e poucos dias trabalhado, a gente sabe que é um valor alto. É um valor agregado alto ali. E muitas vezes, muitos, né, não dão valor a isso. Então, é o que eu falo, cara. Hoje, minha esposa trabalhou muitos anos comigo no começo. Ah, legal. Inclusive, ela vai estar vendo aí. Meu amor, tudo de bom pra Ali, você. fala com ela ali. Meu amor, tudo de bom pra você. Inclusive, ela volta a trabalhar comigo agora. Ela vai voltar pra trabalhar comigo num projeto especial, diferente, que eu não posso contar ainda, mas vocês vão saber. Maravilha. Podia ter trago ela também já para falar tudo isso Pra daí, falar né? tudo isso aqui, já tá do lado aqui, né? Numa próxima ela vem com você já para dividir essa novidade aí. Com certeza, vai ser uma novidade bem legal aí, tenho certeza que vai agregar bastante. E o que acontece é isso, e aí, né, tem cara falando, eu quero ajudante, eu quero um pintor. Não, cara, não acha.
Não acha. E a forma que você a encontrou foi essa parceria com o Rodrigo, que já esteve aqui também com a gente, contando um pouco da história dele, né? E eu fiz essa parceria aí com o Marcos, e que tem dado certo. Por quê? O Marcos tem uma visão de profissional, ele tem as próprias ferramentas, como Legal. eu também tenho as minhas próprias. Porque se você chama um ajudante, o cara não leva nada. Male, né? Exatamente. Não leva nada. E ainda quer trabalhar do jeito dele. E não dá para trabalhar do jeito dele, né? De sandália, porque tá subindo dentro de numa escada, a sandália começa a soar ali e se esse cara cai. Olha você aí no prejuízo. Então hoje tá muito difícil de achar a mão de obra. Então se você consegue fazer uma parceria, faça essa parceria, divida o dinheiro e cada um segue o caminho. Porque vai ter uma produtividade mais rápida, porque cada um sabe o que fazer ali, né? O Rodrigo sabe aonde vai colocar o perfil, o mutante, Exatamente. parafusar, a hora de puxar uma placa, a hora já de fazer o tratamento de junta. Todo mundo já sabe, ninguém precisa ensinar ninguém. E a produtividade, o que seria em 15 dias, faz em 10, faz em 8. Né? Exatamente. E aí o que acontece? Muitas pessoas não fazem esse procedimento porque acham assim, mas se eu fizer sozinho, eu vou ganhar mais. Mas aí se você fizer sozinho, você demora 20 dias. E se você fizer, se você fizer ali em dupla, né? Você fez ali com um parceiro, você vai demorar 10. Cara, você tem mais 10 para pegar mais uma. É. E aí no final você vai ganhar ou a mesma quantidade ou até mais. Eu acredito que você vai ganhar mais por ter mais tempo hábil ali. No prédio mesmo que o Rodrigo estava ali no Jaguaré, acho que foram 5 ou 6 apartamentos, né? Tava ele e mais 2. Então, você consegue otimizar esse tempo. Você já tá no lugar ali, mas surgiu mais 5. Então, eu já otimizei o tempo aqui, o menino tá terminando, eu já vou para aí. Então, quando você tem essa parceria, você consegue fazer isso. Os 10 dias que você gastou, você vai gastar mais 10, você já recebeu outro valor. Exatamente. Né? Exatamente. Já recebeu outro valor de outro empreendimento. E é o que a gente faz também. Eu costumo fazer o que eu chamo de garimpar. Um prédio que está em reforma, como ali nós estamos na Alameda Franca. A gente saiu 1 hora do almoço ali e começamos a garimpar. Um monte de apartamento lá trabalhando. Quem é o responsável? É fulano. Pronto, tá precisando de equipe de pintura, é eu e ele, a gente tem assim assado e tem uns apartamentos ali se você quiser olhar. Fizemos a captação. Legal. Fizemos a captação. Cara, se você é o dono da empresa, você tem o seu CNPJ, se você quer voar, é você que tem que fazer o negócio voar. Não, isso aí é o que eu mais acredito. Você que é o dono, você tem que fazer a roda gigante girar. Não, essa é a realidade. Não tem outro caminho, não tem outro. Não, mas fulano vai me indicar. Não, cara, faça o seu corre, vai lá, tira esse minutinho, garimpa. Pega lá do 20º e vai descendo ou vai subindo, não importa. Vai lá, mas o cara vai achar que eu tô oferecendo. Não tá oferecendo nada. Você tá só dizendo que você está no prédio. Sim, sim, concordo. Você só tá dizendo, eu tenho uma equipe de pintura. Se você não tem, eu tenho uma equipe de pintura, eu tenho uma equipe de drywall. É isso. Ou você coloca alguma coisa na porta. Eu e o Marcos tá para planejar aqueles panos que fica na rua ali, sabe? Sei. Então, para colocar nos corredores. Aquela que parece... O pano que você tá falando é tipo aquele banner. Banner no vertical. Tem um nome isso aí. Tem um nome. Tem um nome, mas eu entendi. Eu pensei que era... Eu vi esses dias que eu achei bem legal. Inclusive, eu acompanho o rapaz na internet. Ele fez um pano que você coloca na porta. Exato, tem esse também. Esse que você coloca na Tem porta. Eu esse achei também. bem legal. Lá atrás, eu trabalhei muito com a plaquinha, que hoje em dia virou carne de boi. Todo lugar tem, né? A plaquinha lá, estamos em reforma, tal. Eu acho legal. Só que no começo lá, eu fiz uma plaquinha legal. Então, tipo, eu fiz uma plaquinha em acrílico e tudo certinho. E aí, cara, os caras quebravam a minha plaquinha, mano. Você acredita, velho? Os caras quebravam. É o espírito de porco, né, mano? Não, a inveja é terrível. Quebrava. Quando eu chegava lá, tava jogado lá. A inveja, porque é um negócio arrumado, organizado. Sim. E outra coisa, quando você for fazer, isso aqui é uma dica, tá, pessoal? Vai pegando aí, você pode colocar esse pano que o Douglas falou, pode colocar esse que eu falei também, que fica no vertical ali, que você desmonta. Mas o importante é que nessas divulgações tenha o QR Code. Sim. Qual é a pessoa hoje que não sabe lidar com o QR Code? Outra coisa, né? Nós estamos falando de tecnologia. Você tem um QR Code ali, automaticamente você apontou seu celular. Todo mundo tem um celular na mão hoje. Então, é algo de fácil acesso.
Vai direto para tua página. diretamente para tua página. Então, faça esse tipo de divulgação, faça esse tipo de parceria, né? Então, aí você carrega essa história, Douglas, de 15 anos, Sim. né? 15 anos de história, de drywall. Teve uma dessas, aí você falou, cara, essa aqui eu vou desistir. Eu não vou pra frente com essa obra aqui, não. Teve algum episódio, algo do tipo assim? Cara, vamos lá. Não vou falar que não teve um episódio assim, mas eu vou falar um negócio mais como que eu posso falar pra você assim? Mais íntimo meu. Teve uma época que eu cheguei, cara, que a gente tava com uma equipe aí de acho que 5 pessoas, Equipe grande. equipe grande, e eu cheguei e falei pra minha esposa que eu ia desistir, que eu ia parar. E aí ela me questionou o porquê que eu ia parar, né? E eu falei assim, eu vou parar porque eu não ganho dinheiro. Eu trabalho muito e eu não ganho dinheiro. Mas não é que eu não recebia dinheiro, tá? Eu recebia, porque se eu conseguia pagar todos aqueles profissionais, eu ganhava dinheiro, mas eu era uma pessoa desorganizada no meu financeiro, que eu acredito que é o que acontece muito hoje, tá? Não só com gesseiro, Todo mundo. não, acho que todo mundo, né? É. Porque a gente pensa muito assim, pensava, né? Mas pensava muito assim, eu fiz uma obra hoje, sei lá, eu ganhei 2.000. Daqui 2, 3 dias eu faço mais uma e ganho 2.000. E aí você não tem um planejamento. Então você não guarda dinheiro, você gasta além do que você pode. Então às vezes você fica vivendo de lease, né, de empréstimo, você tem que vender algo. Eu passei, cara, por muito. Então é algo bem íntimo meu. E hoje eu falo pro pessoal, a organização financeira, ela vai falar muito sobre a sua empresa e sobre o crescimento. Porque se você não tiver, você não cresce. Você derrapa toda vez que você chega na curva, você vai derrapar. Porque você não vai ter um caixa, quebrou uma ferramenta, você não tem um caixa para comprar uma ferramenta. E a gente sabe, o uso excessivo de uma ferramenta vai ter uma manutenção, vai precisar de uma nova, né? Então, eu cheguei e aí por um mês nós fizemos o seguinte, trabalho de formiguinha. Cara, se eu chupasse uma bala na rua, eu tinha que colocar ali no caderno, no final do dia, né? E muitas vezes a gente fala assim, trabalhou o mês inteiro, eu vi até de um amigo esses dias, falei, cara, eu trabalhei o mês inteiro e não ganhei dinheiro. E aí eu falei, você planilha, cara, o que você gasta no combustível, às vezes você tá numa obra, faltou 2 placas, você vai lá e busca 2 placas. Só que chegou em casa, você não planilhou aquilo. E aquilo tem um custo. Claro. Então, o dinheiro vai nesses pequenos detalhes. Quando eu comecei a planilhar, que eu olhei que eu gastava R$ 1.800 de combustível mensais, eu falei, gente, que loucura. Mas a gente não vê, porque você coloca 200, 100, 100 e pouco, e esse dinheiro vai indo. Mas quando você pega o mês inteiro ali, você fala, não acreditei. Então, hoje eu tento tratar essa forma, na realidade, muito profissional, né? Então, planilhando ali meus custos, meus gastos, uso o aplicativo, tá? Porque eu nunca fui um cara que gostei de planilhas, mas eu uso aplicativos que me trazem isso, para ter algo mais organizado, conseguir crescer ali um pouco mais. Ah, bacana. Toda a organização financeira, para quem tem a sua própria empresa, para quem trabalha por conta, é o essencial. É como você falou, mas é só uma bala, mas todo dia uma bala. Exatamente. Vamos supor, todo dia R$1, em 30 te custa 30. Se for 2, custa 60. Se for 3, custa 90. Então, e são picados, né? Que é tipo assim, é o café da manhã, é o almoço, fiquei até mais tarde trabalhando, é uma janta. Tudo isso, no final do mês, ele te gera um valor alto agregado. Tudo. Uma mania, né? Isso daí muitas pessoas têm, é depois do almoço comer um doce. Mas o doce é só R$4. Mas quantos dias você vai ficar na obra, e quantos dias você vai almoçar ali, e quantos dias você vai comer esse doce? Exatamente. É por isso que muitas pessoas pegam assim, a pessoa pega lá e fala assim, a obra deu, sei lá, R$10.000. Aí, quanto foi de material? Sei lá, foi
4 mil de material. A pessoa já fala, meu lucro é 6. Não, seu lucro não é 6. Não, e não terminou. Não, seu lucro não é 6. Não tem- Porque dali você vai tirar, vamos supor, se você tem ali um ajudante, um profissional ali com você, você tem que tirar a base deles, você vai tirar o seu almoço, você vai tirar o seu combustível. E o seu, vamos dizer, o seu salário ali também. Exatamente. Então, assim, a pessoa se ilude com o valor, É. né? E outra coisa, o Davi, se iludindo com isso, as pessoas se iludem com um valor muito alto. Então, vamos supor, eu falo isso porque eu vejo muito isso aí, na minha área. Não sei se rola muito na sua, mas a pessoa pega e fala assim, peguei um galpão de 2.000 metros quadrados, sei lá vai dar 60 mil reais. Tô chutando aí. Aí o cara fala, nossa, 60 mil. Aí o cara levanta ali, puta, vou gastar 20 de material. Nossa, vou ganhar 40. Meu irmão, se bobear, você perde mais 40. Por que eu falo isso? Porque você não vai fazer aquilo ali sozinho. É. Você vai precisar de uma equipe. Então você tem um valor da equipe agregado ali que você vai ter que tirar. Tem as controvérsias no meio ali que podem acontecer, que a gente sabe que acontece, obra, Acontece. uma coisa ou outra vai acontecer. Outra coisa, numa obra, eu falo isso no drywall, numa obra grande assim, você vai lá e faz a estrutura, aí você para. Aí vem o eletricista, aí você faz mais um pouquinho, aí vem o cara do ar-condicionado, e aí vem outros profissionais que você tem que toda hora parar para que esses profissionais dê continuidade ali e você volte depois dando continuidade. Quando você planilha isso, você vê todos os custos, você fala, caramba, muitas vezes era melhor eu ter feito uma obra pequena, 2, 3 obras pequenas, eu tinha ganhado o mesmo valor, tendo menos dor de cabeça. Exatamente. Entendeu? Não a ilusão da obra grande tá aí. Sim. Né? Todo o segredo de uma obra grande tá aí. Estourei 100 mil de pintura. Cara, você se lascou. Obra grande não dá o dinheiro que 3, 4 pequenas vão lhe dar. Porque essas 3, 4 pequenas, coisa de uma semana você já recebeu. Você começa na segunda, na sexta já cai. Você vai para outra. Segunda, mais uma semana, você já recebeu. Agora, a grande você tá lá. Aí você pega uma grande dessa, vamos falar aqui que a finalização dela aí é 4, 5 meses. É 4, 5 meses, cara. Você tá enrolado. Quando 100 você mil não é pega, mais nada. quando você pega aquele valor e você divide ali, porque você não vai pegar o valor por completo e dividir, certo? Não. Então você já tirou o material. Então, de uma obra de 100 pau, você já tirou o material ali. Tirou o material, vamos supor que sobre ali 60, tá? Se você dividir, sem tirar nada, dividir os 60 em 5, você fala, meu, era melhor ter feito 3 obras pequenas, eu tinha ganhado mais. E a ilusão tá aí, cara. Muita gente fala, vou pegar obra grande, ela tem que ser muito bem analisada. E planejada, né? Planejada ao extremo. Eu digo ao extremo, porque eu tenho um amigo que tá 3 meses, já vamos caminhar para 4 em uma única obra. Tá certo que teve uma parada, ele conseguiu ainda sair, fazer outros trabalhos por fora para depois voltar. Mas olha só, você passa 4 meses dentro de uma obra. Indo todo dia pra lá. Todo dia. Você já não é CLT. Eu tenho pânico disso, que eu vou achar que me contrataram para trabalhar só ali. Eu também não gosto. Eu não gosto. O também. Marcos consegue. Eu falei, Marcos, você consegue, cara. Eu te dou os parabéns, mas eu não consigo. Eu não consigo ir todo dia pro mesmo lugar, cara. Ver as mesmas pessoas. Eu gosto de ver coisa diferente. Acho que é por isso que eu mudo tanto de casa. Cara, eu também não consigo ficar muito O tempo cara preso ali vai- num local ali. Não rende, pô. Não E rende. chega uma hora que você começa a falar, meu, não acredito, eu tô aqui, parece que as coisas não fluem, né? Não flui. Não vai. A energia, o ambiente, o clima já não é mais o mesmo, sabe? Exatamente. Você não tem nem mais conversa com o proprietário. Exatamente. Não. E aí chega naquilo que a gente falou. Se você não tomar cuidado, você toma prejuízo. Você vai pagar Porque para trabalhar. Porque é muito tempo ali dentro. Muito entendeu? tempo. Se não tiver um extra, que na questão dele teve alguns extras, porque teve algumas mudanças, e graças a Deus ele entrou logo no início com o documento, com o contrato. E nesse contrato que salvou ele. Porque o valor que ele já havia colocado, o cliente teve que colocar mais outros por conta das mudanças. Então, Davi, tem outra coisa também que pega muito, né? Que eu falo pro pessoal, não se iludir com a obra grande. É o seguinte, aí você parou pro cara do ar-condicionado entrar e o eletricista entrar. Beleza. Aí o cara demorou, sei lá, 1 mês pra ir lá.
No dia seguinte que o cara sai, o arquiteto, o engenheiro, ou seja, quem for, quer que você entre na obra. E aí, de repente, você tá ali cursando uma obra e aí fica aquele rolo, cara. Imediato. Imediato. Tipo assim, ó, tem que entrar amanhã porque o prazo já... E aí, o que que acontece? O cara meio que joga essa responsabilidade em cima de você. É. Porque ele fala, o prazo tá apertado, tá atrasado, tá curto. E aí você fala, pô, mas até agora eu fiz tudo dentro do prazo, né? E esse BO fica em cima das suas costas. Fica. E aí você trabalha de uma forma, eu não vou falar negativa, mas de uma forma pesada, de uma forma ali que tem que fazer acontecer. E você vê que os caras, os arquitetos, engenheiro, falam com você até de madrugada se for necessário. Sim. Agora chegou na hora de te fazer o Pix, os caras somem. Você tem muito esse problema Ah, lá? rapaz! É mesmo? Na hora de fazer o Pix, os Ah, caras... rapaz, tá bem sossegado, a obra já foi entregue. Aí você tem que se humilhar pra receber aquilo que é de direito. É praticamente isso. Então, eu não... na realidade, assim, não é que eu não trabalho muito para arquiteto, eu não trabalho para arquiteto, né? Não trabalho para arquiteto Você engenheiro, consegue pegar a obra direto com o proprietário, a obra final. com o cliente É, final. com o cliente final. Ah, que bacana. Então, eu não trabalho para arquiteto, né? Para não falar que eu não trabalho, uma vez ou outra a gente pega, Surge lá, surge um mas trabalho, não é o tudo, forte. mas não é o meu forte. O meu forte é o cliente final. Uhum. Então, eu não tenho muito esse tipo de problema, porque é tudo acordado, em contrato, tudo certinho, né? Mas eu já tive esse problema quando eu trabalhava com os arquitetos aí. Rapaz, de madrugada, Uma cobrança extrema. sábado E e aí domingo. você finalizou, o cara foi lá, viu e falou, não, parabéns. Ele dá o parabéns e o Pix nada. Nada, mano. Aí você tem que se humilhar pra Sim. receber aquilo que é de Que direito. é de direito seu. Meu. Era simples, terminou, já faz logo, não preciso nem ficar mandando mensagem, ó. E aí, Exatamente, sabe? Ficar jogando uns negócios assim pra, é muito chato essa questão. Sim. É muito chato. Então, assim, falou com você até de domingo, não terminou? Já, então já faz logo o negócio. Cara, não tem que ficar segurando. Tem gente que parece que tem um prazer De segurar ali o valor, né? de te manter ali refém do negócio. Te manter refém, cara. Ah, não, mas semana que vem já acerta. Ah, não, mas você não colocou pressão para terminar essa semana? E por que semana que vem a gente acerta? Não, acerta Outra agora. coisa que eu gosto de deixar claro também no contrato é o seguinte: os adicionais ali serão cobrados à parte, beleza. Tô num apartamento, tô fazendo, e aí o cara fala assim: agora eu quero acrescentar mais um quarto. Então, eu finalizei o que tinha para ser finalizado, ele me paga primeiro e esse quarto entra depois. Ele não vai me fazer o pagamento quando eu finalizar o quarto que entrou num adicional extra depois, tá? Só que tudo isso tem que ter em contrato. Porque senão você pega um cliente malandrinho... Que e tem aí, muito. Exatamente. Da mesma forma que a gente sabe que tem pessoas no mercado aí que, vamos falar uma palavra chula, que são pilantras, tem cliente também que age da mesma forma. Caramba. Ele espera uma brechinha para ele conseguir também ali se sobressair. Parece que é um prazer de sobressair nas coisas. Nas coisas. Sempre que levar vantagem, na verdade. Exatamente. Acontece também na pintura. Ah, mas você já tá aqui. Ok. Eu tô aqui fazendo o que a gente tratou. Exato. Eu estou fazendo e realizando e vou entregar aquilo que a gente tratou. Ah, mas sobrou tinta. Não dá para dar uma pintada nesse quarto aqui, nessa sala? A gente faz. Dá. É X. Exatamente. É É o que eu penso também. X. É o que eu penso também. Porque, na realidade, é o seguinte, você vai gastar tempo ali. E o tempo, ele é muito valioso. Ele é caro, o tempo. Demais, demais. Então, ele tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. E assim, o tempo que você estaria querendo fazer de graça pro cara, pelo fato de estar ali e ter feito um acordo, um orçamento bacana, não diz respeito que você tem que fazer aquilo ali, porque aquele tempo ali você já estaria com outra obra e recebendo do mesmo jeito. Isso, bem mais. Ou bem do mais. que você estaria ali fazendo, às vezes, uma pintura de uma parede. Porque você não precisaria dar desconto nem nada. Ou uma aplicação de cimento queimado, enfim. Então, tudo isso tem que ser acordado e tem muita gente que age, sim, de má fé nessa questão. Ah, mas você já tá aqui, dá uma esticadinha. Não, não dá para dar uma esticadinha, porque nessa esticadinha eu vou para casa ou eu vou atender outro cliente. Essa que é a questão. Tem outra coisa também, né? Nós que utilizamos aí ferramentas de alta performance, o que acontece? Se quebrar uma ferramenta nessa esticadinha, a gente sabe que não é barato. Não é.
tem uma manutenção um pouco mais elevado ali, um custo mais elevado. Então não tem como você fazer de graça, Não né? tem, não O tempo que você tá ali, ele tem que ser um tempo rentável. É. Você não sai de casa para brincar, você sai de casa para receber o dinheiro, né? Exatamente. E eu costumo sempre falar, não ganho dinheiro, eu não ganho dinheiro, eu recebo o dinheiro. Sim. Muita gente fala, eu ganhei, você não ganhou nada, você teve Não, que trabalhar. Você recebe pelo esforço que você aplicou ali. Você trabalhou, cara, você saiu de casa cedo, você gastou com o seu almoço, com sua gasolina, com o seu transporte, Com tudo, né? né? Com tudo, você saiu de tudo. casa e já E tá a gente sabe gastando. que aqui em São Paulo, cara, Não dá. um trajeto que você levaria 20 minutos, você leva 1 hora e meia, É. né? Às vezes até mais. Eu sou de Santo André, raramente eu faço uma obra em Santo André. Minhas obras são concentradas pro centro de São Paulo, concentrada no Morumbi, Santo Amaro. Recentemente estou em Guarulhos, num Caramba. prédio novo. Então, assim, eu rodo toda São Paulo. Eu não fico ali só no meu perímetro, né? Você tá do outro lado de São Eu Paulo. tô do outro lado. Imagine aí, né? Para quem não é de São Paulo, a gente tá falando de extremo, tá? É você sair de uma cidade e ir para outra, tá? É mais ou menos isso daí, porque tem muita gente lá da Bahia, tem muita gente de Goiás assistindo a gente, então eles não têm muita ideia. Mas sair de um lugar de São Paulo, como é o dele, Santo André, para ir para Guarulhos, cara, é muito longe. Exatamente. É muito longe, principalmente de carro. Ele que tem moto, ok, mas de carro você tem que sair aí de madrugada. Você tem que madrugar na rua, não tem como não. É por isso que a cidade não para, aqui não para. de jeito Cidade de nenhum. Pedra não para. Cara, vai chegando, né, caminhando aí pro nosso final, eu queria que você deixasse um recado para aqueles que querem desistir do drywall ou para aqueles que já estão iniciando o drywall. Qual é a dica que você passa aí para esse pessoal? Vamos lá, cara. A dica que eu vou passar pra você aí é o seguinte. Se você tem vontade de vencer na vida, tá? Eu não tô falando só na profissão, não. É na vida. Vai pra cima, mete o louco. Esquece esse negócio aí de trabalhar aí. Eu vou trabalhar 6, 7, 8 horinhas por dia. Você quer ser empresário, você quer ser um cara top, reconhecido, você quer ter uma empresa, você vai precisar trabalhar 12 ou mais horas por dia. Então, mete o louco, vai pra cima. Não olhe para as opiniões negativas. Vai ter um monte de gente falando aí pra você desistir, que em tal lugar você trabalharia menos. Então, vai pra cima. Não fica com medo, não. Realiza os seus sonhos, acredite em Deus, né? Coloca a sua força em Deus. Peça para que todo dia Deus te dê a sabedoria da negociação, da fala. Vai pra cima. Mete o louco que vai dar certo. Eu vou realizar mais um sonho que por anos eu achei que eu não iria conseguir. E eu consegui. Tamo junto. E é isso aí. É isso aí. Obrigado, é isso aí. Obrigado pela tua presença, Douglas, compartilhar um pouquinho, né, da tua história, da tua caminhada. Eu acredito que muita gente que está assistindo aí pega alguns aprendizados da vida, né, de um posicionamento que a gente fala sobre a internet, um posicionamento sobre o uniforme, um posicionamento de ter uma empresa, né, com um contrato. Isso aí é importante, você está respaldado, né? Se o cliente não quiser te pagar, fala, não vou pagar a metade, mas você tem um contrato onde você pode ir no juiz de pequenas causas e vai receber desse cliente aí safadinho que não quis pagar. Exatamente. Eu gostaria de agradecer muito pela minha participação aqui, tá? Poder contar aí com você, estar aqui. Falar um pouco da minha história. A gente sabe que tem muita coisa aí, mas não dá para falar nesse tempo. Sexta-feira à noite também, todo mundo querendo ir para casa. Mas antes de finalizar, eu quero deixar uma última reflexão. Certo. Pessoal, enquanto uns choram, outros vendem o lenço. Agora é você que vai decidir de que lado você vai ficar. Você vai chorar ou você vai vender o lenço? É isso aí. Isso aí. Gente, vai ficando no finalzinho aqui do nosso programa O Mundo da Tinta Não Para. Se inscreve de forma gratuita. Tá aqui também o meu Instagram, Davi Quintino D, e também o Douglas vai deixar o seu Instagram para que a galera possa passar a te seguir também. Segue lá, Cantinho do Gesso Oficial. Vai ser um prazer ter você nas nossas redes sociais e acompanhando a gente. É tudo de graça, é muita coisa legal, muita dica e eu espero você lá. E é isso aí, gente. Obrigado por você ter ficado até o final aqui com a gente. Obrigado, Douglas.
Eu que agradeço. Sexta-feira abençoada para todos nós. Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu, valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.